Começa agora mais um Saúde em Dia e no programa de hoje vamos falar sobre pedra na vesícula, um bate-papo com o cirurgião geral Lucas Leal. Tem ainda o quadro Visão em Dia e uma dica muito legal de como começar bem o seu dia cuidando do rosto com a dermatologista Maria Augusta Bolzan. E ainda uma dica gastronômica imperdível direto da pizzaria Solo Viaggio. Isso e muito mais a partir de agora, então não saia daí. No ar, Saúde em Dia. Você viu essas pedrinhas aqui, né? Começamos com várias pedras, olha, parece até uma castanha, mas não é. Sabe o que é isso? Pedra na vesícula. E quem vai falar sobre o assunto? Ele que é cirurgião geral, Lucas Leal. Tudo bom? Boa noite, Cris. É um prazer estar aqui uma vez mais com você, nesse programa que aborda diversos temas, preocupado com a saúde de todos os seus ouvintes. Colocar a saúde em dia, né? Isso que é pedra na vesícula, é isso que é a chamada pedra na vesícula que causa dores, cólicas absurdas? Exatamente. Cerca de 80% das pessoas possuem pedra na vesícula e não sabe, justamente porque não apresenta sintomas na maioria dos casos. Em 20% dos casos, as pessoas apresentam algum tipo de desconforto, aquela digestão difícil, sente uma sensação de peso, que a gente fala de empachamento, é como se a comida não caísse bem. Algumas têm uma dor abdominal que vai um pouco mais para o lado direito do abdômen, algumas pessoas acham que é o estômago e acabam até procurando pronto-socorro. Mas cuidado, pode ser pedra na vesícula. Então, sempre que você tiver uma dorzinha abdominal diferente, é bom sempre procurar um médico, que pode ser uma coisa mais grave. Bom, então para a gente começar a falar, antes da gente falar dos sintomas, qual o papel da vesícula? Vamos lá. Qual o papel dela? Qual a função dela dentro do aparelho digestivo? Podemos dizer que a vesícula é um órgão que concentra a bile, né? E ela atua como se fosse um reservatório. Então, em determinados momentos da alimentação, da digestão, a vesícula contrai e manda um pouco mais de bile, que seria como se fosse um detergente para dissolver os alimentos que são ingeridos. Então, ela atua nesse sentido. O problema da pedra na vesícula, ela aparece quando justamente ocorre um desequilíbrio nos componentes dessa bile, que ela concentra, né? Ou quando você tem um comprometimento dessa motilidade da vesícula por uma série de motivos. Você falou nos sintomas, né? Você falou daquela dor abdominal. No caso, assim, para as mulheres antes da gente falar do sintoma, já que eu falei da mulher, existe mais probabilidade na mulher, no homem? Tem essa relação ou não? Os dois podem ter pedra na vesícula? Na realidade, pode acometer ambos os sexos, né? Mas é mais frequente em mulheres, que estão um pouquinho acima do peso, com mais de 40 anos, que já tiveram um número grande de filhos. Esse é a maior incidência descrita na literatura. Mas existem crianças, indivíduos jovens, né, com 13, 15 anos, assim como indivíduos idosos com 70, 80 anos, que são portadores de pedra na vesícula. O senhor falou de mulheres que tiveram grande número de filhos, mas qual a relação? Problemas hormonais. Então, mulheres que têm gestação, né, tem uma grande sobrecarga hormonal, então isso leva a uma desmotilidade da vesícula que a gente fala. Assim como ocorre na obesidade por questões hormonais, e assim também como ocorre em mulheres que tomam anticoncepcionais, fazem terapia de reposição hormonal, você tem influências no hormônio na motilidade da vesícula. Na realidade, a pedra na vesícula por si só, ela não vai doer, ela vai ser assintomática. O problema é quando ela começa a complicar, né? Pode ser apenas uma crise de uma cólica biliar, que se assemelha, é descrito, né? Elas relatam como se fosse uma cólica menstrual, né? Algumas dizem que é uma sensação horrível, né? Pior que o parto, quando aí já passa para um processo de uma cólica biliar, chegando numa colicistite aguda, que é aí quando essa pedrinha, ela promove inflamação e até infecção,
da vesícula, né? Então é uma cólica intensa que pode regredir sozinha, pode regredir com medicação, mas às vezes ela avança num processo de inflamação tão grave que só mediante cirurgia que se resolve o problema. Então, quais são hoje os principais sintomas para a pessoa que está em casa procurar um médico e falar, olha, suspeitar ou assim, para poder fazer um exame para ver se realmente é pedra na vesícula? Aquela pessoa, principalmente mulher, que tem uma dor abdominal em cólica, que começa aqui na boca do estômago, vai para o lado direito do abdômen, que tem uma sensação de plenitude quando come, um estufamento, uma digestão difícil, tem que tomar cuidado que isso são sinais de pedra na vesícula, que o melhor exame para ver isso, que o médico vai solicitar com certeza depois de examinar a pessoa, é o ultrassom. E fazendo um ultrassom você vai diagnosticar ou não a pedra na vesícula. Seria aquela ultrassom do aparelho digestivo todinho? Isso, do abdômen total. Feito o diagnóstico, a pessoa tem a pedra na vesícula, qual é o tratamento adequado e há necessidade de cirurgia sempre? Na realidade, pedra na vesícula, uma vez diagnosticada, ela deve ser tratada. É claro que não é uma emergência, não é uma urgência, mas o problema é justamente que a pedra na vesícula, que hoje está assintomática, a pedrinha quietinha no lugar dela, ela pode complicar de uma hora para outra. Por exemplo, desenvolver uma colecistite aguda, uma inflamação aguda, uma infecção que vai sim requerer uma cirurgia de urgência. Por isso que o preconizado é, uma vez feito o diagnóstico, essa pedra sendo descoberta, às vezes no exame de rotina ginecológico, às vezes justamente por queixas digestivas, ela precisa ser tratada. Então a pessoa procura um médico clínico que vai encaminhar, por exemplo, para um cirurgião que vai avaliar, pedir exames, né, e indicar essa cirurgia que é programada, é a cirurgia que a gente chama de eletiva. É uma cirurgia que hoje é realizada na maioria dos casos por videolaparoscopia, que é a cirurgia por vídeo que as pessoas falam, a cirurgia laser, que o pessoal também fala de modo leigo, e é uma cirurgia que o indivíduo fica em jejum à noite, interna de manhã, por exemplo, opera e geralmente tem alta à noite, né? Então, às vezes fica internada por um dia a mais, mas geralmente é nesse sentido. É uma cirurgia complexa, uma cirurgia realizada por videolaparoscopia, não é uma cirurgia simples, como se diz, mas é uma cirurgia extremamente importante para justamente manter a saúde e evitar outras complicações graves, como, por exemplo, a pancreatite aguda. A pancreatite essa que é provocada pelas pedrinhas menores e não por aquelas maiores que até amedrontam mais. Eu ia perguntar agora aqui, no caso, depois a gente volta na cirurgia, mas por que tem diferença? Olha o tamanho das pedras aqui, tem umas que são enormes e outras que são pequenininhas. A gente, antes da gravação, o senhor falou para mim que as pequenininhas são as piores. Exatamente. Fala um pouquinho da diferença aqui dessas pedras. Na realidade, não existe uma previsão, né? O organismo pode formar diversos tipos de pedra, dependendo do conteúdo, dependendo do tamanho e a forma. É claro que a pedra maior ela é mais sintomática, a pessoa tem mais cólica, né? Mas a pedra menor é a pior porque justamente ela pode sair da vesícula e cair no encanamento biliar, digamos assim. E pode ter uma série de repercussões, como se fosse, digamos, um jato de areia machucando uma parte interna do organismo que vai desencadear um processo inflamatório sistêmico muito grave, diferente daquela pedra que pode provocar um entupimento mais em cima, digamos. Essa pedrinha menor ela vai e desce no organismo, provocando uma série de outras doenças, como, por exemplo, a pancreatite aguda. Mas essas pequenininhas, elas são assintomáticas ou elas têm o mesmo sintoma? Elas podem ser assintomáticas também. O problema é que justamente o primeiro sintoma dessa pedrinha pequena pode ser justamente a pancreatite aguda. Ok. E, doutor, por que tem diferença? Tem uma que é clarinha, é bem branca aqui, parece Não vou falar o que parece. Mas, assim, uma é branca, a outra é mais escura. Porque qual a diferença? O conteúdo que mostra, que revela a cor dela, né? Geralmente, a maioria dos cálculos é derivada do colesterol, mas você tem outros tipos de cálculo derivado do repelimento de produtos da degeneração das hemácias, então elas ficam mais escurecidas, mas isso também é de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, e você encontra, às vezes, no mesmo indivíduo, cálculos de colorações diferentes, de formas distintas. O senhor falou em colesterol, tem alguma coisa a ver com a taxa alta de colesterol que a gente tem?
Não, na realidade, a alimentação e mesmo o colesterol não influencia diretamente na formação de cálculos. Existem pessoas que têm problema de colesterol alto no sangue e não necessariamente têm os cálculos de colesterol, assim como existem pessoas que têm colesterol normal, que mesmo assim têm pedra na vesícula, porque têm diabetes, porque fazem uso de hormônios, são transplantados, são obesos. Então, por outros fatores, não só pelo colesterol e pela alimentação, elas desenvolvem a pedra na vesícula. Pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, que precisa tomar medicamento, até mesmo uma mulher que toma anticoncepcional, algum medicamento pode predispor a uma pedra na vesícula? Pode contribuir, na verdade, para a aparição da pedra? Não, a maioria dos medicamentos de uso comum, não. Isso, nesse sentido, não. No caso da cirurgia, é retirada somente a pedra ou é necessário retirar a vesícula? A cirurgia é retirada da vesícula junto com as pedras, né? Geralmente, as pessoas acreditam que só a retirada de pedras, né, como é feito, né, na caso das pedras dos rins, né? Mas os cirurgiões realizam a retirada das vesículas junto com as pedras e a vesícula é encaminhada para o estudo no microscópio, no estudo histológico da peça. Tá certo. Pós-cirurgia, algumas pessoas falam, eu operei a vesícula, eu não posso comer isso, eu não posso comer chocolate. Existem restrições, algumas coisas que as pessoas não podem comer depois por ter retirado a vesícula? O que é recomendado pela maioria dos cirurgiões é justamente evitar uma dieta rica em gorduras num pós-operatório precoce. Por 7 a 10 dias, evitar aqueles alimentos mais gordurosos, ricos em gordura. Justamente porque se perde a vesícula, que mandaria um pouquinho mais de detergente para dissolver essa gordura. Não existe nenhuma restrição absoluta, a pessoa depois tem vida normal. O que acontece, dependendo do caso, algumas pessoas apresentam um pouco de obstipação intestinal, que é prender o intestino, outras pessoas soltam o intestino, ficam com fezes mais amolecidas, mas isso não é uma regra, isso é de pessoa para pessoa e de organismo para organismo, não tem como prever. Certo. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Saúde em Dia. Eu já lhe perguntei no Miss Bariátrica, mas eu vou perguntar porque é comum, na primeira entrevista, a gente fazer a seguinte pergunta. Para o senhor, o que é estar com a saúde em dia? Estar com a saúde em dia é estar bem consigo mesmo, estar com as pessoas que você ama, fazer as coisas que você gosta e, claro, dentro de um estilo de vida saudável, dentro de um clima de trabalho harmonioso, isso é sim manter a saúde em dia. Tá certo, obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer aqui até a equipe também da clínica, aqui da Clileal, que ficou gentilmente esperando. Nós viemos gravar essa entrevista à noite, o doutor já fez cirurgia de manhã, atendeu os pacientes e agora aqui prontamente ele atendeu o Saúde em Dia. Não saia daí que no próximo bloco eu volto com mais Saúde em Dia para você. Até já! Olá, Cris! Hoje a minha dica vai ser sobre os cuidados com a pele do rosto logo pela manhã. Assim que a gente acorda, o que tem que fazer para ficar com a pele bonita e saudável? Então a primeira coisa é um sabonete, de preferência um sabonete específico para o rosto. O sabonete ele pode ser em barra ou pode ser líquido, dependendo da preferência de cada um, mas tem que ser aquele sabonete que você só vai usar para lavar o seu rosto. Então, por exemplo, hoje eu vou pegar aqui um sabonetinho, esse é o que eu uso. Eu particularmente gosto mais do líquido, mas isso é preferência individual. Aplica assim na mão, mais ou menos uma quantidade mais ou menos assim.
vai lavar e lava o rosto. Então, logo após lavar o rosto e secar bem, um outro produto que é muito bem-vindo, não necessariamente vai ser obrigatório na sua rotina de limpeza, isso vai muito do seu médico, do seu dermato que vai conversar com você, mas na minha prática eu gosto bastante, é uma água micelar. A água micelar, ela funciona como um tônico que vai tirar o resto das impurezas da pele, mas ao mesmo tempo tem uma função calmante, uma ação hidratante. Então você lavou o rosto, enxaguou bem, e aí pode ser uma aguinha dessa, hoje em dia tem várias opções no mercado, molha num pouquinho de algodão e vai passar no rosto inteiro. Esse tipo de produto não precisa de enxágue, você já passa e ela seca rapidinho. E aí o próximo passo é aplicar algum hidratante, algum sérum, e aí a textura e o componente da fórmula depende do seu tipo de pele, da sua necessidade, e isso o seu médico vai ver com você. Eu gosto bastante da vitamina C ou de outros antioxidantes, como o resveratrol, por exemplo, porque eles conseguem combater um pouco a radiação solar. Então eu gosto bastante de usar vitamina C de manhã, mas óbvio que tem pessoas que têm uma necessidade de uma hidratação maior e aí varia de pessoa para pessoa. Então no caso da vitamina C ou de qualquer outro hidratante, essa aqui por exemplo ela é uma textura sérum, e aí você vai aplicar, eu gosto bastante de aplicar a quantidade certa aqui na palma da mão, e daí daqui da mão eu espalho para todos os pontinhos do rosto, porque daí é uma maneira de absorver bem, sem ficar muito pesado, sem ficar uma textura melecada, e já seca rapidinho e absorve bem na pele. O próximo passo que eu vou falar não é um passo assim essencial, necessário para todos os pacientes, que é o cuidado com a área dos olhos. Na verdade, esse passo é para aquelas pessoas que têm uma queixa de olheira, uma queixa de desidratação, ou que querem melhorar a qualidade da pálpebra de modo geral. Então eu vou falar porque é nessa sequência que ele entraria no cuidado. Então o creminho da área dos olhos, ele pode ser usado depois da aplicação da vitamina, e por exemplo, eu vou pegar tem várias também opções no mercado com várias texturas e componentes diferentes, dependendo do tipo da sua olheira, por exemplo, e mais uma vez, quem vai decidir isso é o seu médico. E aí eu vou pegar uma opção que eu gosto bastante. Essa opção ela é em formato de pump, mas tem também de vários tipos, e vale a mesma regrinha da vitamina para o rosto. Aplica sempre uma quantidade pequenininha assim, no dorso da mão. Normalmente para a área dos olhos a quantidade é pequena mesmo, porque eles espalham bem, e com uma quantidade pequena dessa você consegue massagear dos dois olhos. Então para a área dos olhos vai aplicar sempre de movimentos assim de dentro para fora, porque aí você já dá uma drenadinha na região e ele já vai absorvendo bem rapidinho. E enfim, depois todos esses passos, vem a aplicação do filtro solar. Mais uma vez, existe uma infinidade de filtros solares. Então não tem desculpa de falar não gosto, é oleoso, é melequento, é muito branco, porque tem para todo tipo de pele, para todo tipo de gosto. Eu particularmente gosto mais dos filtros com cor de base, porque facilita no meu dia a dia, já dá uma maquiadinha na pele, e também ele tem uma proteção um pouquinho maior do que o filtro sem cor. Mas, se você prefere o sem cor, tá ótimo, importante é usar. A quantidade ideal seria uma colher de chá para o rosto inteiro. Mas, se você consegue pelo menos reaplicar ao longo do dia, essa quantidade às vezes pode ser um pouquinho menor. E aí esse filtro deve ser aplicado no rosto todo. E para terminar, uma dica que eu quero passar também é, como muitos pacientes me questionam, que tem uma certa dificuldade em reaplicar o filtro, você pode optar pelos pós com protetor solar. Eles são perfeitos para reaplicação ao longo do dia e ficam muito mais práticos. Você pode ter ele na bolsa e ali na hora do almoço, no meio da tarde, abre o pozinho e dá uma batidinha no rosto e o filtro já está reaplicado. Bom, essa foi minha dica de hoje de como acordar bem e sair com uma pele linda e saudável para encarar a correria do dia a dia. Até a próxima! A nossa dica de hoje vai para aquelas pessoas normalmente alérgicas e que têm o hábito de coçar muito os olhos. Então a gente orienta que não faça isso nunca. Por quê? Primeiro porque toda aquela a sujeira que está na mão, você vai colocar em contato com os olhos. Isso pode ser prejudicial. Mas principalmente o ato de coçar pode provocar um dano à córnea. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou falar alguma coisa para vocês depois
no programa a respeito de ceratocone. Ceratocone é uma doença em que a córnea começa a ficar deformada. E a maioria das pessoas portadoras de ceratocone são alérgicas. Não é que a alergia dá o ceratocone, é de tanto coçar os olhos. Então, fica aqui a sugestão e a orientação para que não coce os olhos nunca. Quando sentir alguma coceira, ou a pessoa que é muito alérgica, tem rinite, tem bronquite e sentir essa coceira nos olhos, procure um oftalmologista para fazer um tratamento com medicamentos específicos para diminuir esse tipo de sintoma. Mas jamais esfregue os olhos, porque isso pode trazer consequências danosas ao futuro da visão. Volta com Saúde em Dia. Chegou a hora do roteiro gastronômico e hoje eu estou aqui na Pizzaria Solo Viaggio, aqui no Canal 2, ao meu lado o Nilson, que é o responsável aqui pela pizzaria. Nilson, fala um pouquinho da Pizzaria Solo Viaggio, quanto tempo? A Pizzaria Solo Viaggio era só delivery antigamente, né? Uns 20 anos mais ou menos, né? Por isso que o nome é Solo Viaggio. E aí, conforme foi passando, o pessoal falando, poxa, meu, você não tem mesa, você não tem mesa, você não tem mesa. Eu não queria, porque é mais trabalho, né? Mas conforme foi indo o pessoal pedindo tal, e aí o país também entrando em crise, e aí a gente também colocou. Já tem 5 anos o espaço aqui e olha, valeu, viu? Valeu a pena, o pessoal tá gostando, tá bem legal. E aqui abre de segunda a segunda? Isso, abre todos os dias, né? Das 6 à meia-noite, e sábado vai até 1h. E é isso aí, estamos aqui. Certo. Agora me diz uma coisa, quais são as pizzas? Aqui não é rodízio, né? É só o à la carte, né, que chama? Isso mesmo, não é rodízio, é à la carte. Tem mais de 150 sabores de pizzas, temos a pizza grande, né, de 8 pedaços, e tem aquela que a gente chama de individual, mas dá para 2 pessoas, que é 4 pedaços, seria a brotinho, né? Também tem para 2 pessoas, o casal também, se quiser só. Agora está chegando o final de ano, né? Daqui a pouquinho a gente já está chegando ao final de ano. Quem quiser fazer reserva de mesa para empresa, festa de confraternização, amigo secreto, pode vir aqui também. Pode vir também. Eu estou abrindo um espaço aqui em cima, se Deus quiser, até o mês que vem. Estamos abrindo também para aumentar um pouco, porque aqui está pequeno agora. Achei que ia dar, mas agora está pequeno, graças a Deus. E estamos abrindo lá em cima também. Quais são as pizzas que mais saem?
Sempre as tradicionais, né? Mussarela, portuguesa, sempre as calabresa. Sempre é meia calabresa, meia tal, meia luciana, meia... Enfim, a gente já tem umas pizzas, mas sempre sai mais mesmo as tradicionais. E a borda recheada? Também temos 7 tipos de borda recheada. Bom, a gente está gravando aqui no Canal 2, aliás, a gente está bem aqui na entrada, aqui, assim, no Canal 2, na Bernardino de Campos. Vocês devem estar ouvindo algum barulho, ônibus passando, são carros passando, então de vez em quando se saiu algum barulhinho, foi o ônibus que passou aqui. Nilson, endereço e telefone são 2 unidades, aqui do Canal 2? Isso, do Canal 2 é Bernardino de Campos, Canal 2, 659, o telefone tem o 0800, né, 0800 12 19 17, e tem o 3284 6459 e na Ponta da Praia tem a gente chama a antiga Praça Rebouças, que é o André Vidal de Negreiros, 163. E o telefone lá é o... Tá aparecendo no vídeo. Muita coisa aqui na cabeça do Nilson, né, Nilson? Tá aparecendo no vídeo. 3261-2666. Certo, Nilson, obrigada, tá? Pela sua participação aqui no Saúde em Dia. Tá aí, a dica gastronômica do Saúde em Dia é essa. Eu fico aqui com o Nilson, a gente vai comer uma pizza. Na próxima semana eu volto com mais o Saúde em Dia. Até lá!